Vamos continuar então no capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então, essa festa, havia 7 grandes festas pela lei, né, em Israel. E a festa da Páscoa e do pães asmos, ou seja, sem fermento, né, era comemorado juntas. Então, e era basicamente a festa dos pães asmos era uma festa de 7 dias, enquanto que a Páscoa era um dia só. Então, era uma festa que toda a população, né, todo mundo, todos os judeus iam para Jerusalém para essa celebração, porque tinha um templo, assim por diante. E os sacerdotes, os principais sacerdotes, e também os escribas, ou seja, os religiosos, os fariseus, eles queriam o quê? Estavam preocupados em uma única coisa. Estavam preocupados em que o povo estava vindo, em fazer a festa do Senhor. Eles estavam preocupados em como iam tirar a vida de Jesus, como iam matar Jesus. A única preocupação deles era essa. E como tinha uma festa, o povo estava mais querendo a festa. E esse era o momento oportuno, porque na festa ninguém está nem aí para nada. Estava se preocupando somente com seus prazeres, né? Sua alegria. Então seria o momento certo, segundo eles, né, para matar Jesus, porque ninguém está nem aí, ninguém está preocupado com isso. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então, diz aqui que Satanás entrou em Judas. Não que o próprio Satanás entrou e ele ficou possesso como se fosse um anticristo da vida. Mas ele diz que Satanás, ou seja, os demônios, né, entraram e tomaram, ou seja, agiram sobre a vida de Judas. Judas, um dos 12 apóstolos, um dos 12 escolhidos por Jesus, aquele que Jesus chamou de o meu amigo, que o traiu, que contra mim levanta o seu calcanhar. Judas que viveu com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres, presenciou tudo. Um dos 12, dos mais achegados. Então, Judas, talvez pensando assim, bom, ele é Deus, na hora H, Jesus vai dar um jeito e vai se livrar disso. E ele nem vai saber que sou eu, ou não sei o que ele pensou, talvez pensando somente no dinheiro, foi lá e se vendeu, traiu seu melhor amigo. Essa coisa triste. Agora, veja que isso nunca foi de um dia para outro. Uma pessoa não fica endemoniada, não fica possessa, ou não fica sob a atuação do diabo, do demônio, dos demônios, assim, em um instante. Não, era um processo. Aquilo, Judas já vinha pensado naquilo há muito tempo, já vinha traindo Jesus e a confiança dele e dos outros há muito tempo. Judas cuidava da sacolinha do dinheiro, porque Jesus recebia dinheiro.
Ele e os seus discípulos para poderem sustentar e caminhar e pregar o evangelho, se hospedar, comprar comida, para as necessidades todas. E quando Jesus recebia, ele usava para o dia a dia, e o que sobrava ele mandava inclusive para dar aos pobres, as pessoas mais necessitadas que estavam ao redor. E Judas fazia o quê? Metia a mão. Ele pegava e guardava esse dinheiro, pegava e guardava para ele, escondia esse dinheiro para ele. É claro que Jesus sabia, mas agindo como homem, né, sendo Deus, mas na presença, o Deus homem, digamos assim, não queria interferir no destino de Judas. Caberia a Judas tomar seu próprio destino. Caberia a Judas tomar a sua própria iniciativa de servir ou não a Deus. Jesus nunca obrigou ninguém a servi-lo ou a negá-lo, jamais. É livre-arbítrio. Foi lá, fez um acordo com os capitães da guarda romana, melhor, com os capitães lá que serviam ao Sinédrio, e com os próprios autoridades. E eles ficaram muito felizes. Nossa, é tudo que a gente queria. Judas, você veio aqui em boa hora, meu amigão, vem aqui, o que você quer? Eu tenho certeza, o que ele quisesse, eles dariam. E tal era o desespero de matar Jesus. Essa é a triste realidade. Chegou o dia, deixa eu ver como está aqui. Ok. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A Páscoa era quando se relembrava o que Deus havia feito lá no Egito, que todos os primogênitos haviam morrido, e aquela casa onde se colocava, aspergia nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, quando o anjo da morte, digamos assim, o anjo que iria fazer com que os primogênitos de todo o Egito morressem, ao verem aquele sinal, não entrariam e aquelas pessoas seriam preservadas, ou seja, já preconizando o que aconteceria agora com Jesus, né? Então mataria um cordeiro, e Jesus é o cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Então, lá atrás já simbolizava aquilo que ia se concretizar agora com Jesus, na Páscoa, quando ele entregaria o seu próprio corpo como um cordeiro, ou seja, livre, espontânea vontade, dando a sua vida em favor de todos os que nele creem. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então, a hora estava chegando e agora Jesus seria oferecido como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, ele seria. Então ele manda que Pedro e João vão e preparem a Páscoa, façam os preparativos da Páscoa. Então, como todo judeu, bom judeu,
eles sabiam muito bem como preparar a Páscoa, como preparar todo o cerimonial. O que eles não sabiam era onde seria essa. Eles estavam, lembra, Jesus passava o dia no templo, pregando, evangelizando, e à noite ia para o monte. Provavelmente Jesus falou, olha, vai e prepara para mim a Páscoa, mas Senhor, você quer que prepare aonde? Ó, Jesus deu a descrição precisa. Vocês vão, entram na cidade. Ao chegar lá, vocês vão ver um homem, uma pessoa levando um cântaro de água. Segue essa pessoa. É claro, fala assim, bom, deve ter um monte de gente levando, porque não tinha água encanada, levando cântaros de água. Só que normalmente quem levava os cântaros de água eram as mulheres. Então não devia ser difícil achar um homem levando um cântaro de água. E esse homem, muito provavelmente, era um servo da casa. Tanto que eles entram na casa e diz, Jesus fala para falar para o senhor da casa. Seguiu até ele entrar, dizer o dono da casa. Então, eles entraram e foram ao dono da casa, provavelmente o senhor daquele servo. E dizer, olha, o mestre manda perguntar-te. O mestre manda perguntar, aonde é que eu vou ter a minha ceia, a minha Páscoa com os meus discípulos? E aí essa pessoa vai mostrar para vocês um cenáculo todo mobilado, ou seja, mobiliado, né? Tudo pronto, lugar amplo, e ali vocês se preparem. Dito e feito, entrou, achou um lugar amplo, sabe, não era um lugar pequeno, devia ser um lugar muito grande, tudo preparado, assim, mobiliado, né, para isso. Tanto que eles entraram e depois só colocaram a mesa, prepararam lá o cordeiro, prepararam as taças, prepararam tudo, os pães. E mais uma vez, né, é interessante a gente perceber que Jesus nunca teve falta de nada, nada. A hora que ele precisava ter, Jesus não foi um pobrezinho. E quem andou com Jesus nunca teve falta de nada, nenhuma carência. Onde vão comemorar a Páscoa? No lugar melhor possível. Não lá num quartinho, não, num lugar grande, espaçoso. E Jesus tinha todo o suprimento que ele precisava. E nós também. Em nome de Jesus, nós também temos. Nunca faltou nada e nem vai faltar nada para nenhum de nós. É como eu creio. Versículo 14. Chegada a hora, ou seja, chegada a hora após o pôr do sol, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, após o pôr do sol, né, começava a se celebrar a Páscoa, né, e Jesus, como seu último desejo, aliás, se você soubesse que iria morrer naquela noite, né, naquele dia seguinte, aqueles ia ser os últimos momentos, qual seria o seu desejo? Já pensei nisso, qual seria o meu último desejo? O desejo de Jesus foi, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. O desejo de Jesus era de estar com os discípulos, de estar com seus amigos. E é assim que ele nos encara, como seus amigos. Estar com seus amigos, com seus
apóstolos, com seus discípulos, naquele momento que ele estaria depois só. Aquelas pessoas que o acompanharam, que o receberam, que o amaram, com quem ele conviveu, ele queria estar com eles. Não queria estar com fariseus, sacerdotes, não queria estar nem com muitos da família. Ele queria estar com os seus discípulos. É isso que é incrível em Jesus, esse amor, esse carinho tão grande que ele tem para com a gente. Ele queria ter comunhão com eles. E é isso que Jesus continua querendo ter comunhão com a gente. Ele estava ansioso, ou seja, o desejo, como uma criança sabe que vai ganhar aquele presente, ou que tem aquele último momento antes de, nas férias, antes de começar as aulas, não sei. Sabe, eu quero aproveitar o último instante. Com quem? Com os meus amigos. Ele disse que nunca mais comeria a ceia, né? Aquela ceia, até que se cumprisse o reino de Deus. O que significa isso? Eu creio que ele está falando que lá na eternidade, lá no milênio, nós vamos um dia, cada um de nós, né? Nós vamos nos sentar com Jesus, talvez em grupos, talvez sozinhos. Vamos comer com ele, vamos estar com ele, talvez lá no milênio, não sei. Vamos passar tempo com ele, conversando, tirando as nossas dúvidas, falando sobre um monte de coisa, nos alegrando com ele. E é isso. De verdade eu creio assim, pode ser uma coisa tão boa, mas eu creio assim, de comunhão eterna com ele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí se cumpriu, se estabeleceu o reino de Deus. Até então não, com os discípulos até naquele momento não, mas logo depois, quando ele morresse e ressuscitasse, isso ia acontecer. E Jesus, então, que é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que foi morto por nossa causa, por tua causa, por minha causa, ele iria então nos receber e ter essa comunhão. Estava pagando o preço, ia pagar o preço para que essa comunhão que ele estava tendo pudesse se estender não somente àqueles 11, aqueles 12, mas a todos nós. Isso é maravilhoso. Agora, a Páscoa que Jesus estava comendo, celebrando nessa época, era assim muito diferente do que os costumes ali, né? Do que na época em que Moisés, pela lei, estabeleceu. Lá atrás, lá no Egito, o que foi estabelecido, depois foram acrescentados vários rituais, né? Que iam se falando e se propagando de boca em boca, porque é assim que era feito na época, de boca em boca, falando um para o outro, pai para filho. E isso tudo, na época de Jesus, já era diferente, e Jesus cumpriu até a tradição ali, do que os discípulos conheciam, do que se praticava à época, que tinha mais elementos nessa celebração da festa da Páscoa. Tinha mais, um ritual era maior. Eu cheguei até a ler, procurar e pesquisar aqui há muito tempo atrás, como você pode saber como que era? Por alguns, pela parte histórica, por alguns relatos históricos de rabinos judeus, né, dos anos 100, 200 depois de Cristo. Né? Então, por ali dá para saber um pouco. E haviam vários rituais. Então, tinha uma oração de consagração, da refeição, e tinha o primeiro cálice de vinho,
Aí depois tinha a primeira lavagem de mãos, mergulhava uma erva em água salgada ou com vinagre. Então passava-se para todos os participantes. O vinho era despejado no segundo cálice, depois de removida a comida. Os filhos perguntavam para os pais o que significava aquela Páscoa, era explicado, tal, pelo ancião, né? Pelo chefe da família. Aí a comida volta à mesa. O pai continua falando, explicando o cordeiro, as ervas amargosas, os pães asmos que estavam para comer. Cantavam-se uns salmos, normalmente era 113 ou 114. Segundo o cálice era bebido, eu lavava as mãos. Então, havia todo um ritual. Tinha 4 cálices, na verdade, com vinho. Eu não vou falar sobre isso aqui, que acho que nem dá tempo, né? Mas, então vamos continuar lendo um pouquinho aqui. Vamos continuar no 19. Deixa eu ver como está aqui. Tá. Então, no 19. E tomando um pão, tendo dado graças. Então, aqui não conta todo o detalhe, mas em um certo momento de todo o ritual da Páscoa, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado a favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isso. Olha, o texto de João, o Evangelho de João está lá em João 6, né? Porque João, o discípulo amado, né, participou da ceia. Então João mesmo conta com uma riqueza de detalhes muito maior, aquilo que para ele foi muito importante, que era esse momento da ceia, essa última ceia. Aliás, não está em João 6, não. Em João 6 está quando o próprio João diz que... É isso mesmo. Quando João diz que, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Na verdade, Jesus estava falando figuradamente. Estava falando sobre essa participação, que ele, como cordeiro, derramaria o seu sangue em uma nova aliança, não mais aliança de animais que seriam mortos, né, como símbolo daquele sacrifício, e nem tampouco, e fala também da sua carne, que seria a carne, aquele pão que seria repartido, a própria carne de Jesus, o seu próprio corpo que foi traspassado na cruz e que foi dado como sacrifício, como se fosse um cordeiro, em prol de pecado de todos nós. Então, João fala de comer carne e beber o sangue. Agora, na ceia, Jesus diz: esse é o meu corpo, esta é o meu sangue, faz referência àquilo. Ou seja, com uma alusão mais clara, né? E também Jesus deixou claro que a igreja, né, que deveriam fazer isso toda vez que se reunissem em memória dele. Então, toda vez que a igreja se reunisse, primeiro deveria se reunir, porque a igreja que não se reúne não é igreja, e em se reunindo, devia comer, cear, ou seja, fazer memória daquilo. Toda vez que ele repartisse o pão e o vinho, é um símbolo do corpo e do sangue, e ao mesmo tempo é uma recordação do que foi feito, para que isso jamais caia no esquecimento,
jamais seja um ritual, jamais seja alguma coisa de somenos, né? Então, nós estamos nessa nova aliança não mais de animais, sacrifício de animais, mas do próprio Senhor Jesus. Então, ou seja, quando nós entregamos nossa vida para Jesus e nos apropriamos de tudo que Ele fez, na verdade é isso. Quando você come o pão, aquilo passa a fazer parte de você. Quando você toma o vinho, aquilo passa a ser parte do seu sangue. É como se Jesus estivesse falando, olha, agora eu sou parte de vocês e vocês são parte de mim. A partir de agora tem um homem andando no céu. E a partir de agora tem um Deus andando com vocês, no coração de vocês. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso significa apropriar-se realmente do sangue de Jesus, da vida de Jesus, porque quando nós nos identificamos com Ele, com Jesus, na morte dele, nós também nos identificamos com Jesus na ressurreição dele, na nova vida com Ele. Ou seja, nós passamos a ter em nós uma nova vida, um novo sangue, uma nova aliança. Não uma aliança que se quebra, não uma aliança de animais, não uma aliança de sangue, de símbolos, mas a aliança do próprio Deus. Nós temos o privilégio com nenhuma outra criatura, nada é criado, nós temos o privilégio de termos em nós a presença de Deus, o próprio Deus, que nos dá essa segurança de falarmos Abba Pai, Papai. Deus é o nosso Pai, é assim que Ele nos encara. Agora, quando você lê lá o relato em João, aqui não está, mas fica bem claro que Jesus advertiu a Judas, que um traidor estava no meio deles. Ele disse, mas olha, ai daquele. É como se Jesus estivesse falando assim, Judas, não faça isso. Judas, não faça isso. Ai da pessoa pelo qual o Filho do Homem está sendo entregue. Eu estou dando minha vida, mas não faça você isso. Você é meu amigo. Ou pelo menos eu sou teu amigo. Mas Judas, e diz que lá em João fica claro que quando Jesus molhou lá o pão no líquido com ervas e deu a todo mundo, naquele momento Judas, naquele momento Jesus é como se estivesse tirando a cobertura espiritual de Judas. Naquele momento, Judas ficou por sua conta. Jesus tirou o manto dele, que cobria seus discípulos. Tanto que Judas pegou, saiu na mesma hora, foi e entregou Jesus. Judas, pode reparar, isso eu fui procurar, João fica muito claro, Judas não participou dessa parte aqui do pão e do cálice que representava o sangue e nem do pão que representava o corpo de Jesus. Ele participou daquele cerimonial de outros pães e de outros cálices. Não participou disso. Quando a gente entende um pouco o contexto, né, dessa celebração judaica, fica claro para a gente. Então, Judas não participou. E é claro, aqui ele não podia ter a comunhão do corpo e do sangue. E ele não teve. Ele saiu antes. Ficaram os 11 ali. Tanto que os 11 falam, você que saiu, que Jesus falou para ele que ele saiu de repente, você que foi comprar alguma coisa que nós esquecemos aqui?
Por que comprar? Porque ele ficava com dinheiro. Ele era encarregado de comprar as coisas, né? Só que ele pegava uma parte para ele, mas tudo bem. Então, o que aconteceu? Bom, Jesus sabe, não sei, sou eu para falar que Jesus está no meio. Saiu e não voltou. E não voltou mesmo. Voltou bem depois com os soldados para prenderem Jesus. Mas esse é um detalhe que para mim é importante, sabe? Porque comunhão é alguma coisa que Deus leva muito a sério. Jesus leva muito a sério. Ele disse que desejava ansiosamente ter aquela última ceia com os seus discípulos. Então aqui é comunhão. Comunhão não se compra. Comunhão não é algo leviano. Comunhão foi conquistado por Jesus. Ele pagou todo o preço para isso. Então Jesus queria e quer ter comunhão conosco. Então Judas, que o traiu, que não fazia parte dos filhos de Deus, não repartiu e não usufruiu nem do pão e nem do vinho. Estão entendendo? Isso é para o pão, a ceia, era dentro da casa, a casa das pessoas. Ou seja, para a família. Faz parte, vem celebrar a ceia, a Páscoa comigo, quem são os meus parentes, meus filhos. É família. O reino de Deus não é religião. Jesus, o cristianismo não é religião, é família. Amém? Olá, nós estamos então estudando Lucas, capítulo 22, e nós paramos no versículo, quando Jesus estava falando sobre a ceia. Então nós estamos no versículo 24, tá? 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós, seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Essa mesma discussão eles já haviam tido pelo caminho algumas vezes, ou seja, saber quem que era o maior no reino de Deus, no reino dos céus. Mas parece que ainda não havia entendido bem, porque quando Jesus está falando sobre, no versículo 23, né, que começaria a indagar entre si quem seria entre eles o que estava para fazer isso, ou seja, trair Jesus. Então, saiu quem seria a pessoa que trairia Jesus. Então, quem seria a pior pessoa, e agora eles começam na cabeça deles elucubrar, né? Quem seria a melhor pessoa, olha só. Então, nessa de quem seria o melhor, começam, eu acho que sou eu estou sempre com Jesus, eu não sei o quê. Mas Jesus disse que é o contrário, no reino de Deus não é que nem no reino do mundo. Aqui, quem tem mais poder, mais dinheiro, mais autoridade, domina, manda, faz o que quer. Mas no reino dos céus, o que é enxergado, visto por Deus como o maior, é aquele que se coloca na posição de menor. Então, quem é que, naquela ceia, quem é que estava servindo? Os discípulos estavam servindo ele, naquela última ceia, ou eles estavam servindo a Jesus? Jesus estava servindo.
Então Jesus está dizendo, olha, eu sou maior e estou servindo a vocês. Esse é o exemplo. Você tem que servir também. Agora, e servir com a vida, servir com os bens, servir com as condições que tiver para poder servir. E especificamente com relação aos 12, né, ele diz que eles se assentariam com o Senhor no seu reino e julgariam quem? As 12 tribos de Israel. Eram 12 judeus, julgariam as 12 tribos de Israel. Agora, vamos continuar aqui. No versículo 31, deixa eu colocar aqui. No versículo 31. Ok. Agora, Simão. Quem é Simão? Simão é Simão Pedro, né? Ou seja, Pedro, que Jesus mudou o nome dele para Simão. Então era chamado Simão Pedro. Simão, eis que Satanás, essa palavra não é bem Satanás, mas é o diabo, tá? O tentador, o adversário. Eis que o adversário, o diabo, vos reclamou para vos peneirar, como se peneira um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, olha só, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A intenção de Satanás já naquele momento era de destruir Pedro. Provavelmente Pedro é um daqueles que estava perguntando, eu sou, ou se achando que era o maior. Mas Jesus chega para Pedro e fala, olha, saiba que o diabo reclamou a tua vida, ou seja, o desejo dele é destruir a tua vida, acabar com aquilo que você possa vir a ser para frente. O desejo do inimigo é acabar com você, quer te destruir, mas eu roguei ao Pai por você, para que você não venha a ser destruído. Porque a intenção de Jesus, ele sabia o que ia acontecer. E queria que Pedro fosse resgatado. Então ele diz assim, olha, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Por que ele falou isso? Porque Jesus disse, olha, você vai me negar. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, naquele momento, Pedro ainda não havia se convertido. Mas você fala, bom, pera um pouquinho, ele estava com Jesus, fez coisas, em nome de Jesus, ele foi, expulsou demônios, curou enfermos, bom. Judas também estava no meio deles e foi. Isso não quer dizer nada. Judas também curou enfermos, fez tudo, porque Jesus havia dado a ordem, Jesus havia dado a cobertura, eles fizeram. Mas não é porque a vida deles estava consagrada, é porque eles estavam debaixo do manto de Jesus. E agora então Jesus disse, olha Pedro, você precisa se converter, cara. Você vai se converter. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos, porque você é um líder nato. Mas Pedro não entendeu isso. Não, eu não. Imagina. Ainda que todo mundo te negue, ainda que vai ser uma pedra de tropeço para todos, eu não, eu jamais. Na verdade, essa é uma dificuldade não só de Pedro, mas de todos, né? As pessoas têm dificuldade de
de achar que realmente nós temos dificuldades de achar que nós somos fracos. E esse é o problema. Quando nós dependemos de nós mesmos, da nossa capacidade, isso é independência de Deus. Esse foi o pecado original lá atrás, lá no Éden. Seria independente de Deus. Esse é o pecado de Satanás e do diabo, de serem independentes de Deus. Nós temos que ser dependentes. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia dele. Então, e Jesus diz para ele, olha, eu te afirmo que hoje, naquele dia ainda, 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, antes que o galo viesse a cantar, Pedro, nós conhecemos, decora essa situação, Pedro negou Jesus. E ele que achava que não ia. E nós vamos ver mais para frente que a hora que ele negou Jesus, ele se lembrou disso. Jesus olhou para eles e aquele olhar de Jesus quebrou o coração dele. Eu acho que nesse momento foi que ele talvez tenha se convertido de verdade. Quando ele viu que não era nada, que dependia 100% de Deus e que havia negado o seu amigo. Aí, então, um arrependimento muito grande. Não há conversão. Quando vos converteres, não há conversão sem arrependimento. Não há conversão sem arrependimento. Deixa eu passar aqui para o versículo 35. Ok. Vamos ler aqui. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, isso nós já vimos lá atrás, né? Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Jesus respondeu para eles: basta. O que nós vemos aqui, nós já vimos que quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, sem bolsa, sem dinheiro, sem 2 sandálias, sem 2 túnicas, só com recurso para aquele dia, para mostrar o seguinte: eu sustento vocês todos os dias, eu estou com vocês todos os dias. Eles fizeram a obra do Senhor, expulsaram demônios, curaram enfermos, libertaram pessoas, falaram do reino de Deus, falaram sobre Jesus, e nada faltou para eles. Essa palavra, Senhor, faltou, nada nos faltou. Quando Jesus nos manda, e quando é Ele que manda, quando é Ele que nos encaminha, quando é Ele que promete, nada nos falta. O mesmo que chama é o que provê. Ele que chama para a obra, Ele que provê todos os recursos. Quando nós estamos em igrejas e no reino de Deus, aí proclamando a palavra e suplicando para que dê mais dinheiro, alguma coisa está errada. Porque quando o Senhor chama, o problema de dinheiro é com Ele. Ele é o provedor. A palavra não mudou. Ou mudou? Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando eu fiz isso tudo lá atrás,
Vocês estavam debaixo da minha cobertura. E era para vocês aprenderem isso. Jamais esqueçam disso. Mas agora, eu é que vou ser tirado, a cobertura de vocês, o manto de vocês vai ser tirado. E agora que vai ser tirado, que Jesus ia ser morto, perseguido, vocês também serão perseguidos. Então, se estão fazendo isso comigo, vão fazer com vocês. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: agora em diante, os discípulos iriam estar preparados para uma jornada dura e perigosa, que começaria com os seus próprios patrícios, né? Os outros judeus, porque do mesmo jeito que estavam odiando e odeiam, não é que não gostam, odeiam Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o Cristo. Do mesmo jeito que estão me odiando, Jesus diz, vão odiar vocês também. Então, de agora em diante, se preparem. Jesus não está falando para pegar espada e tentar matar ninguém. Tanto que, a hora que ofereceram 2 espadas, Senhor, está aqui 2 espadas. Eu falei, basta. Vocês não entenderam nada. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender. Eles estavam ainda debaixo da velha natureza. Então, debaixo da velha natureza, não haviam nascido de novo, porque Jesus ainda não havia morrido na cruz. Então, eles ainda tinham a velha natureza. Por isso que Jesus disse para Pedro, quando você se converter, vai à frente, ajuda os seus irmãos. Você vai ser um líder, ajuda os seus irmãos. Porque naquele momento, Jesus ainda não havia morrido na cruz. Ele não havia ressuscitado. O Espírito Santo de Deus ainda não tinha vindo. Então não tinha como nascer de novo. Tá? Vamos continuar aqui. Aqui está, versículo 39. Ok, vamos ler então do 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos parar aqui. Então aqui diz que Jesus foi como que de costume ao Monte das Oliveiras. E os discípulos, também como que de costume, o acompanharam. Quem que acompanhou? Lembra, Judas já não estava mais lá. Judas nem tomou a ceia, o cálice mesmo e o pão no final, aquele que representava o corpo e o sangue. Judas não estava lá. Judas não participou disso. Estavam os 11, porque Judas tinha saído porque Jesus falou que o que você tiver que fazer, faça logo.
Ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras. Eu fiquei pensando, por que Jesus não foi para uma casa de alguém? Com tantos discípulos lá, né? Por que não foi para a casa de alguém? E me veio no coração que Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele seria preso, que viria aquela turba de soldados para prendê-lo. E Jesus, o que eu creio, é que ele não queria constranger alguém que o hospedasse em sua própria casa sobre isso. Imagina, de repente você está lá à noite com os teus filhos e aparece um monte de soldados para prender o meu Senhor, que isso ia ficar no coração deles, ou aquela pessoa estava acolhendo Jesus, ia ficar uma pessoa marcada, né, por aqueles que odiavam Jesus. Então, para que ele não trouxesse nenhum constrangimento para aquelas pessoas, para nenhum discípulo, ele preferiu ir para o Monte das Oliveiras. Aliás, porque ele queria, acho que na verdade, também orar, né? Ficar sossegado para poder orar. Chegando ao lugar escolhido, né? Escolhido por Jesus, ele disse: orai para que não entreis em tentação. O texto paralelo que está em Mateus mostra que Jesus foi orar por 3 vezes 3 vezes foi, orou, voltava e encontrava os discípulos. Diz que também pegou Pedro, estavam os 11 lá, e pegou Pedro, Tiago e João e puxou mais próximo dele, de onde ele estava, mas quando voltava eles estavam dormindo. Chegando ao lugar escolhido, Jesus, orai para que não entreis em tentação. Ou seja, que tentação? Ia ter alguma tentação na carne? A tentação de simplesmente negarem a Jesus. O que viria a seguir, ou seja, a provação que viria a seguir, Jesus sabia muito bem o que passaria com ele. E a preocupação de Jesus não era somente com ele, mas também pelos discípulos, para que eles também não entrassem e quisessem abandonar Jesus, ou para que eles também não quisessem tomar uma atitude incorreta, como depois Pedro tomou, que foi cortar a orelha do servo, né? Mas o que Jesus queria que eles orassem por eles, para que eles não entrassem em tentação. Essa é uma lição de Jesus para nós. Nós temos que orar para que nós não entremos. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, ou seja, atirar a pedra, sei lá, uns 100 metros, nem isso, né? 50 metros, acho que uns 50 metros. Foi lá e foi orar sozinho, né? Se ajoelhava e orava. Se ajoelhava. Eu estou aprendendo isso agora. E orava. Ele dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja, a situação era de uma angústia muito grande, porque diferentemente de uma pessoa que não sabe o que vai acontecer com ela daqui a 5 minutos, Jesus sabia o que ia acontecer nas próximas horas, no próximo dia e assim por diante. Ele sabia tudo o que ele passaria, tudo. Ele sabia o que aconteceria com ele. E isso, ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que iam pregá-lo na cruz, uma coroa de espinhos, que ia passar por horrores. E isso angustiou Jesus. Então, o homem, Jesus, então em Jesus havia, na pessoa de Jesus havia o homem Jesus, o
espírito do homem chamado Jesus e havia o espírito da segunda pessoa da Trindade, do Verbo. Mas quem estava aqui sofrendo não era o espírito do homem, do segunda pessoa da Trindade, era o homem chamado Jesus, a alma dele. Ou seja, ele como homem, como uma pessoa, sofreu aquilo tudo. O que está dizendo aqui é que o desejo dele seria, como homem, olha, Senhor, tem algum outro jeito? Pai, tem alguma outra maneira de eu não passar por isso? Pai olhou para toda a eternidade, para frente, para trás. Não, filho, não tem jeito. Não tem jeito. Então, faça-se a tua vontade, não a minha. O que nós temos que aprender aqui é que o Senhor pode tudo. Deus pode tudo. A minha vontade é que o Senhor me livre, Senhor. O Senhor pode tudo, o Senhor me livre. Mas acima de tudo é que a tua vontade seja feita. Isso é uma rendição incondicional. Isso sim é verdadeiramente viver para Deus. Vivendo, fazendo a vontade de Deus. Até a morte. Os anjos, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos queriam fazer alguma coisa. Se fosse possível, os anjos, na mesma hora, viriam miríades e miríades de anjos. Um anjo já faz, um arcanjo já destrói tudo. Imagina miríades e miríades de anjos e arcanjos. Eles queriam fazer alguma coisa por Jesus. Aquilo para eles não fazia bem. Mas eles sabiam que era essa a vontade do Pai e do próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles se submeteram. E assim que Deus falou, pode, o anjo foi e está aqui, e o anjo foi e o confortava. Talvez trazendo as palavras do Pai. Olha, o Pai manda dizer, o Espírito Santo manda dizer, isso, que eu estou com você. Não sei o que disse. Mas o confortava não trazendo pão, água. O confortava trazendo a palavra do Senhor, do Pai, do trono de Deus para ele. Dando talvez a força que ele precisava, com a hora que ele se rendeu. Um revestimento, eu não sei. E estando em agonia, orava mais e mais, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu não sei o que significa esse gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu não sei o que aconteceu fisicamente, algo aconteceu no físico da agonia, como se tivesse estourado os vasos da pele, não sei, tivesse caindo, eu não sei o que foi. Eu não sei a angústia que isso, como aquilo afetou o corpo de Jesus, do homem chamado Jesus. Mas eu queria ler aqui o que está em Hebreus 5, de 7 a 8. Diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Piedade é o relacionamento com Deus, né?
embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele era filho de Deus, é filho de Deus, mas por sua causa, por minha causa, ele teve que passar isso. Por nossa causa, pelo nosso pecado, ele teve que passar isso. Clamor, orações, súplicas, mesmo sendo filho de Deus. Está anotado aqui em Mateus, né? O texto paralelo lá em Mateus diz que Jesus volta por 2 vezes, né, para falar com os discípulos. Ele saía para orar e voltava dali a pouquinho. Saía para orar e voltava. Até parece, a impressão que me dá, o que Jesus queria mesmo estar com alguém, queria estar com os discípulos, queria estar com alguém que o amasse, com seus amigos, queria ter um amigo para o abraçar, alguma coisa assim. Essa amizade como homem, Jesus sofreu como homem. Então acho que o anjo aí Deus, sabendo disso, mandou um anjo para confortá-lo nesse sentido. Amém? Vamos 47. Vamos ler aqui então. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Olha só. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Olha que incrível aqui. Então, Jesus estava falando essas palavras ainda quando começou aqueles momentos difíceis que ele bem sabia. Aliás, João, no Evangelho de João, diz que quando eles vieram para prender Jesus, Jesus disse assim: quem procurais? Jesus. Aí ele disse: sou eu, ou eu sou. E a hora que ele disse eu sou, os homens deram um passo para trás e caíram pelo chão. Ou seja, essa expressão eu sou é aquela mesma que Deus havia dado lá no deserto, né, para Moisés, quando ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou.
quando ele disse eu sou, não sou eu, mas eu sou. Quem você vieram procurar? Jesus. Ele disse eu sou. Aí eles caíram pelo poder de Deus. Aqui também diz que quando eles vieram prender a Jesus, Judas que veio à frente e veio dar um beijo na face de Jesus, saudar Jesus. Jesus disse, Judas, com um beijo você vai trair o Filho do Homem? Você vai fazer isso comigo, Judas? Vai me trair com um beijo? Aí quem estava ao redor, ou seja, os seus 11 discípulos, viu o que ia acontecer e disse, vamos ferir a espada? Vamos pegar a espada. Mas antes que Jesus falasse, um deles pegou, quem foi? Pedro. Lucas não disse, mas João diz, no Evangelho de João diz, que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha, feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Deu até o nome, Malco, é o nome do servo. Cortou a orelha dele. Jesus repreendeu Pedro, foi lá, pegou a orelha, pôs a mão e curou a orelha dele. Eu fico abismado, porque se fosse eu, vendo, olha, ele diz, eu sou, e as pessoas caem no chão, pegando naquele tumulto todinho, Jesus pega, olha o amor, o carinho, pega a orelha e põe no lugar, e cura a orelha. Eu me jogaria pelo chão e pediria perdão. Me converteria na hora. Mas eles não. Aquela multidão, soldados, os sacerdotes, os fariseus, aqueles que principais sacerdotes. Ou seja, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas pela arrogância, pela dureza do coração deles, eles rejeitaram Jesus. Como diz João, versículo 1, não sei se é no 1, mas capítulo 1, ele veio para os que eram seus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, tal, lá no versículo 3, e diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os judeus, primeiramente. Os judeus rejeitaram. E então, a salvação foi estendida aos gentios, aos não-judeus, a nós, a mim, graças a Deus. Então, aqui a gente vê a dureza do coração deles. Se fosse eu acho que não teria condições. Eu na mesma hora já me converteria. Vocês vieram com espada, com porretes, eu estava todo dia com vocês. Se Jesus quisesse, como diz em um dos evangelhos, não lembro qual que é, diz que se ele quisesse, Jesus quisesse, ele poderia pedir e o Pai enviaria 12 legiões de anjos, ou seja, 6.000 anjos. 6.000 anjos. Não. 12 legiões de anjos. Cada legião equivale a 6.000 soldados. Isso é comparação com os romanos. Uma legião do exército romano era 6.000 homens. 12 legiões, 70.000 anjos.
Olha a expressão que Jesus usa. Um anjo já faz aquilo que a gente já falou. Imagina 12 mil anjos. Mas aqui Jesus veio para morrer por nós, queridos. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi tirado da vida de Jesus. Ele a deu. Ele foi que, se ele quisesse, ele podia ter pedido, Deus enviaria os 72 mil anjos. Mas ele não fez isso. Porque ele veio justamente para isso. Para morrer a nossa morte, pagar os nossos pecados, libertar o cativo, trazer vida àquele que estava morto. Você e eu. Pelos nossos pecados nós estamos mortos diante de Deus. E a nossa única salvação é entregar a nossa vida a Deus. É invocarmos o nome do Senhor, pedimos para que Ele venha morar em nós. Não é que Jesus está suplicando para a gente o aceitar. Não, Ele não está pedindo nada. Nós é que temos que suplicar que Ele nos aceite. É invocar o nome do Senhor e sereis salvos, como diz a palavra. Amém? Então, Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, vendo Pedro, fitando-o, disse: este também estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, Jesus estava lá no meio do pátio, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando Pedro foi avisado que ele trairia Jesus, ele tinha aquele conceito muito elevado sobre ele mesmo. Ele achava que ele era o máximo, que ele era melhor que os outros, que ele era mais fiel, mais capaz, que ele ia defender Jesus, tentou defender Jesus cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. É um puro engano. E é fácil a gente chegar e falar: nossa, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas talvez se fosse eu, quem sabe? Naquela época, antes de me converter, será que não negaria 4 vezes? Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o fato é que Pedro negou Jesus 3 vezes. Se tem alguma coisa de bom em nós, queridos, é porque o próprio Senhor colocou. Em mim não tem nada de bom a não ser aquilo que Ele mesmo coloca. Em nós não há nenhum bem. Deus é bom. E nós podemos ser bons e agir com o padrão de Deus quando Deus muda a nossa vida de dentro para fora. Caso contrário, puro engodo.
Lá no livro de Mateus, quando fala sobre esse caso de negar Jesus 3 vezes, diz que lá no primeiro ele negou. Mateus 26, versículo 70, que ele negou. Depois no 72 que ele negou e jurou. E depois no 74 que ele praguejou e jurou. Ou seja, foi um declínio, um pecado chamando o outro. Foi cada vez pior. Não sou, depois começou a reclamar e foi. As coisas foram só piorando. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. E agora, olha só o que acontece. Então ele está lá num pátio, as pessoas reconhecendo que era Pedro. Não, não sou eu. Ah, você estava com ele? Não, não estava não. Ah, você conhece ele? Você não, eu não. Lá no meio, à noite, né, no meio, acenderam um fogo para aquecer o pessoal em volta, porque ele estava lá na casa, no pátio, na casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote dormindo na sua casa, tranquilamente, e Jesus lá fora, no pátio externo lá, preso, ao relento. E quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Que estava lá no pátio, cantou. Aí então, Jesus olha para Pedro e Pedro se lembra. Jesus disse que eu ia negá-lo 3 vezes antes que cantasse o galo. E a hora que ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, se entreolharam, né? Aquilo acabou com Pedro. Acabou com Pedro. Quebrou Pedro no meio, em 1000 pedacinhos. Diz que ele saiu dali e chorou amargamente, em prantos. Não como Judas, que depois foi e se enforcou. Não, ele chorou, ele se entendeu. Eu traí o meu amigo. Eu disse, achava que não, olha o que eu fiz. Encarar o olhar de Jesus, eu não acho que foi um olhar assim de ódio, Jesus olhando para ele com ódio. Não, Jesus olhou para ele com um amor que quebrou Pedro. Isso serve para nós. Jesus não está olhando para a gente com ódio, com rancor. Jesus não olha para a gente hoje com vontade de nos destruir. Quem faz isso é o diabo. Jesus olha para nós com compaixão, querendo que nós saiamos e choremos e nos arrependamos de verdade, para que possamos ter a chance de sermos reconciliados a Ele. Não existe pecado que não possa ser perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, que esse não há perdão, Jesus disse. Mas o resto, foi justamente para isso que ele veio sofrer isso tudo, para que haja perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas. Continuando. E os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vendando-lhe os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Essa é uma maldade no coração dos homens, uma maldade assim tão grande. As pessoas, eles sabiam, reconheciam que Jesus não tinha feito mal algum. Aqueles capitães lá estavam ao serviço
do Sinédrio. Soldados estavam a serviço do Sinédrio, porque o governador romano tinha dado escoltas, né, e soldados para que ficassem à disposição deles. Sabiam que Jesus era uma pessoa boa, humanamente falando, boa, não tinha feito nada de errado. Não era um bandido, não era um ladrão, não era um assassino, não era nada. Nada disso. Mas, como Jesus disse lá nos versículos anteriores, essa é a hora de vocês. Como foi que ele diz aqui? Ele disse ali, essa porém é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, aproveitem porque esse momento é de vocês. Esse momento é o momento do diabo, achando que pode acabar com o plano eterno de Deus. Não vai. Não vai mesmo. E logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo. Olha, quem que estava lá? Os anciãos do povo. Os anciãos eram pessoas que deveriam levar a cabo e propagar e julgar o povo, e que deveriam ser as pessoas que testemunhassem do passado, que fizessem os jovens se lembrar de quem era Deus, do amor de Deus, do que Deus havia feito, das leis, dos profetas. Os anciãos é que antigamente iam às portas das cidades e julgavam as causas, eram os juízes quase. Eram os homens de confiança, Deus deu a eles. Deus colocou esses homens, os anciãos, como as pessoas que julgariam as causas no dia a dia de Israel. Então, se juntam os anciãos do povo, os principais sacerdotes, ou seja, os descendentes, né, do caso de Abraão, de Levi, e eles todos, porque dentro da tribo de Levi também havia os sacerdotes, né, de onde vinha o sumo sacerdote, que eram os descendentes de Abraão. Arão, ok? Então, havia os anciãos, os sacerdotes, que eram da linhagem de Arão, depois os levitas também, os escribas, que eram as pessoas que pegavam as escrituras, né? Aqueles pergaminhos, e escreviam, faziam cópias dela com maior carinho, com maior precisão, com maior zelo. Aqueles que muitas vezes eram que ensinavam lá nas sinagogas, né? E foram para onde? Foram para o Sinédrio. O Sinédrio é o Conselho Supremo dos judeus. Me parece que eram 70, composto de 70 pessoas no total, o Sinédrio. 70 homens excelentes, né? E aí, o que se esperam de pessoas religiosas, daqueles que conheciam a palavra de Deus, que se diziam filhos de Abraão? O que se esperava disso? Esperava que reconhecesse Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador, como Cristo, como o Redentor. Pela primeira vez se reúnem todos o Sinédrio. E seria o momento de declararem: Jesus é o Rei, é o Messias que nós estávamos aguardando. É isso que eles fizeram? Claro que não. Se tu és o Cristo, então dize-nos. Isso depois de bater em Jesus, depois de prender Jesus, deixar ele lá fora. É claro que eles sabiam que não era, eles não criam que ele era o Cristo, porque se ele fosse Cristo,
Iam deixar ele lá jogado lá fora, preso, maltratado como ele já tinha ficado aquela noite? É claro que não, eles já sabiam que ele não era. Se tu és o Cristo, não é que eles sabiam que ele não era, eles não criam que ele era. Jesus era o Cristo, é o Cristo, mas eles não criam que ele era. Se és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não o acreditareis. Se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Ou seja, se eu falar para vocês, perguntar para vocês, eu sou o Cristo, vocês não vão responder. Por que não responderiam? Eles tinham medo do povo, que achava que Jesus era o Cristo. Ele disse assim, Jesus: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Ou seja, então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? Então Jesus está dizendo, olha, a partir desse momento, o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque Jesus se identificou com um homem, nasceu como homem, e como homem aprendeu o que é passar por isso tudo, pelas tentações, pelas privações, pelas angústias. E hoje, irmãos, hoje, tem um homem andando nos céus. Hoje, tem o Senhor andando na terra. Foi identificação e substituição. Então, desde agora vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, ou seja, de Deus Pai. Aí eles disseram, então, quer dizer que você está dizendo que você é o Filho, é o Cristo? O que Jesus disse? Ele disse o seguinte, ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunha? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Jesus, o que ele faz aqui? Eles perguntam, você é o Cristo? Então você está dizendo que você é o Cristo? O que Jesus disse? Ele mentiu? O que ele disse? Olha, e na verdade, qualquer coisa que Jesus dissesse ali, não importava. O que eles queriam era matar Jesus. E iam matar Jesus. Acabou. É isso que eles iam fazer. Então, o que eles queriam, na verdade, era ouvir da boca do Senhor. E tentavam induzi-lo a falar. Que Jesus disse, vós dizeis que eu sou. Tu o disseste, ou seja, foi quem você disse, ou é tal qual você disse. É enigmático? É enigmático. Mas quer saber, eles não mereciam nada mais do que isso. Nada mais. Amém?